Você já parou para pensar o que são vacinas ou o quanto elas impactam na nossa vida hoje? E ao longo da história, elas ajudaram a diminuir expressivamente doenças como sarampo, tétano e pólio. Hoje, ela para o governo é o melhor custo-benefício, justamente porque elas agem muito rápido e muito fácil e custam muito pouco. Nós somos o canal Ciência na História, eu sou a professora Ana Carolina e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o que são vacinas, como elas são produzidas e qual é o nosso calendário vacinal aqui no Brasil. Desde que foram descobertas ou inventadas, as vacinas revolucionaram a história da medicina. Isso porque, a partir do momento em que nós passamos a ter essas substâncias biológicas como uma forma de nos prevenirmos de doenças, várias dessas doenças foram erradicadas ou até mesmo hoje nós temos pouca ocorrência de algumas delas, como é o caso do sarampo, por exemplo. As vacinas, então, são substâncias biológicas produzidas com vírus ou bactérias que causam doenças nos seres humanos. Mas como que elas vão agir no nosso organismo? A partir do momento em que essas vacinas são injetadas ou inoculadas ali no organismo, ela tem a função de fazer com que o sistema imune produza os chamados anticorpos, que são as nossas substâncias de defesa. Então, basicamente, esses anticorpos são produzidos exclusivamente para cada vírus e cada bactéria que nós entramos em contato, e a partir desses anticorpos, então, o nosso sistema imune consegue reconhecer quais são esses vírus e bactérias e eliminá-los do nosso organismo antes que eles venham a nos causar doenças. Temos o primeiro registro de vacinas na China, no século X, para o tratamento de varíola. Porém, ela agia de uma maneira bem diferente de como os conhecemos hoje. Os chineses eles acabavam pegando a raspa das cascas nas peles dos infectados de varíola, trituravam essas cascas e assopravam no rosto das pessoas que estavam saudáveis, para que ela, de uma certa forma, contraísse a doença e ficasse imune. Porém, a primeira vacina estará surgindo em 1798 com o cientista Edward Jenner, que ele estará observando as pessoas que acabavam não contraindo a varíola, trabalhadores rurais, pois eles acabavam dizendo que já tinham pego a varíola bovina, por isso eles acabavam imunes. Edward Jenner ficou curioso pelo caso de entender que pessoas que já tinham contraído a doença não iriam contrair de novo. Aí ele teve a ideia de estar injetando nas pessoas pequenas doses da doença para que elas ficassem imunes. Ele então introduziu a doença num garoto de 8 anos e percebeu que os rumores eram verdadeiros. E o termo vacina vem justamente de varíola vacinae, o nome científico da varíola bovina. Já em 1881, o cientista francês Louis Pasteur decidiu dar continuidade para a segunda geração de vacinas. Ele estava buscando a cura para a cólera aviária e o carbúnculo. Assim, ele decidiu então homenagear Jenner, dando o nome de vacinas. Desde então, as vacinas passam a ser produzidas em grande escala e se tornaram o principal meio de conter doenças no mundo. Aqui no Brasil, a produção de algumas dessas vacinas fica sob responsabilidade de alguns institutos e laboratórios particulares, como é o caso do Instituto Butantan ou da Fiocruz. A distribuição dessas vacinas é responsabilidade do Ministério da Saúde e hoje no nosso calendário oficial nós temos 17 vacinas que são distribuídas a partir do nosso calendário obrigatório. Então, essas vacinas elas são ali sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e a partir do momento em que são produzidas ou compradas de outros países que as produzem, elas são distribuídas nos postos de saúde e hospitais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, essas vacinas elas são distribuídas para a população desde o nascimento até a terceira idade, como é o caso do vírus da gripe, por exemplo. Algumas vacinas contam com uma dose única e outras precisa ser feito um reforço para que o nosso sistema imune sempre se mantenha ali saudável e pronto para nos defender de algumas doenças. Esses reforços podem variar de meses a anos, depende da vacina, de qual que é o vírus ou a bactéria envolvida. Relacionando a vacina, principalmente a questão da varíola, ela acaba chegando em 1904, quando o Brasil já estava na sua primeira república e decidiram a ideia de modernizar o Brasil. Com isso, não era preciso apenas você modernizar as ruas e avenidas e cidades, mas também era preciso você fazer uma higienização. Rodrigues Alves, o presidente da época, decide entregar essa missão no Rio de Janeiro para Oswaldo Cruz, médico sanitarista, que decidiu sair vacinando a população pelas ruas sem ao menos conscientizá-los do que estavam sendo vacinados.
É óbvio que as pessoas mais humildes estavam entendendo que aquela vacina tinha a ideia de matá-los. Por isso, acabavam se rebelando contra o médico sanitarista e seus enfermeiros, jogando panela e várias outras coisas. Tal episódio ficou conhecido como Revolta da Vacina. E essa revolta ficou ainda mais marcada, tomou ainda maiores proporções quando Oswaldo Cruz decidiu invadir os morros com soldados o acompanhando para que fizesse a sua proteção. Aí a revolta tomou grandes proporções. Nem todas as vacinas que fazem parte do calendário obrigatório são produzidas aqui no Brasil. Por isso que algumas vacinas demoram um pouquinho para chegar até a população. Isso porque envolve testes, a produção, a venda, a compra desses medicamentos, e a partir do momento em que chega no Brasil, ela precisa ser testada. Então a Anvisa fica responsável por esses testes, e a partir do momento em que está comprovado que não tem nenhum efeito colateral e que realmente essa vacina vai ter uma função ali para a população, passa então a ser distribuída e obrigatória, dependendo da faixa etária. Hoje, as vacinas mais esperadas no mercado são as vacinas para a imunodeficiência adquirida, ou AIDS, e a dengue. A vacina da dengue já se encontra no processo ali de testes com a população, mas ainda não faz parte do calendário obrigatório e nem é distribuído para todo o Brasil. Para quem quiser saber mais, estaremos deixando na descrição do vídeo um link que você pode estar acessando um artigo da Fiocruz, que está falando justamente sobre a questão das vacinas. Lá ele encontra a história das vacinas, principais vacinas, as que estão sendo produzidas e por que existe hoje o movimento anti-vacina. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, por favor, escreve nos comentários pra gente. E lembre-se, nunca é tarde para estudar história e hoje é um belo dia para se aprender ciência.